Um assassino andou livre por 17 anos. 17 anos sem ninguém desconfiar. Até que um dia, uma coincidência absurda destruiu tudo que ele tinha construído. E quando você ouvir como ele foi descoberto, você não vai acreditar. Porque não foi investigação, não foi tecnologia, foi o destino. Mas para entender o que realmente aconteceu, a gente precisa voltar para o começo. E o começo dessa história é mais sombrio do que você imagina. Nossa primeira história começa em 1995, numa cidadezinha do interior da Inglaterra, um lugar onde nada acontecia, até aquela noite. Uma mulher chamada Linda foi encontrada morta dentro da própria casa. A porta estava trancada por dentro, nenhum sinal de arrombamento, nada fora do lugar. A polícia investigou durante meses. Interrogou vizinhos, familiares, colegas do trabalho. Mas cada pista levava a um beco sem saída. O caso esfriou completamente. E aqui entra o detalhe que ninguém consegue explicar até hoje. Presta atenção, porque isso vai ser importante depois. O marido de Linda tinha um álibi perfeito. Ele estava em uma viagem de negócios a 300 quilômetros de distância. O hotel confirmou, câmeras confirmaram, tudo batia. 15 anos se passaram. O caso foi arquivado. A família tentou seguir em frente. Mas a verdade é que ninguém esqueceu. Ninguém conseguia esquecer. Até que em 2010, algo completamente inesperado aconteceu. E esse algo não tinha nada a ver com o caso. Pelo menos era o que parecia. Um policial novato foi transferido para aquela delegacia. No primeiro dia, ele desceu até o arquivo para conhecer os casos antigos. Pura curiosidade. E o que a polícia descobriu em seguida mudou tudo. Porque esse policial tinha uma memória incomum. Ele lembrava de rostos. Todos os rostos. Ele abriu a pasta do caso da Linda e viu a foto do marido. E naquele momento, sentiu algo estranho. Ele conhecia aquele rosto de algum lugar. Levou 2 dias para lembrar. E quando lembrou, quase caiu da cadeira. Aquele homem era o mesmo que ele tinha parado numa blitz 3 meses antes. Mas isso ainda não é o mais perturbador dessa história. Porque na blitz, o marido de Linda estava com uma mulher. E essa mulher também tinha desaparecido. A coincidência era absurda demais para ser só coincidência. O policial levou essa informação para o delegado. E a investigação foi reaberta naquela mesma semana. Com a tecnologia de 2010, coisas que eram impossíveis antes, agora podiam ser verificadas. DNA, câmeras digitais, registros telefônicos mais detalhados. Se você estivesse investigando esse caso, o que faria agora? Porque a polícia tomou uma decisão arriscada. Eles decidiram não prender o suspeito imediatamente. Eles montaram uma vigilância secreta, 24 horas por dia. Cada passo que o marido dava era monitorado. E o que descobriram foi aterrador. Ele visitava um terreno abandonado nos arredores da cidade, sempre de madrugada, sempre sozinho. A polícia colocou câmaras escondidas no local. E foi nesse momento que encontraram algo que ninguém consegue explicar até hoje. No terreno, enterrado a menos de 1 metro de profundidade, havia evidências. O marido foi preso. Confessou não só o crime contra a Linda, mas outros 2 casos que a polícia nem sabia que existiam. Tudo por causa de uma blitz aleatória. Agora pensa comigo. Se aquele policial não tivesse sido transferido, se ele não tivesse descido ao arquivo, se ele não tivesse aquela memória, Linda nunca teria justiça. E esse é só o primeiro caso, porque a próxima história é ainda mais improvável e aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo. Era 2003. Uma jovem chamada Renata saiu de casa para ir ao trabalho numa manhã de terça-feira. Ela nunca chegou ao escritório. A família registrou o desaparecimento na mesma noite. A polícia começou as buscas, mas São Paulo é uma cidade com 12 milhões de pessoas. É como procurar uma agulha num palheiro. Faltavam 48 horas para que tudo desmoronasse. E ninguém sabia. Porque nesse momento a polícia ainda estava procurando no lugar errado. As câmeras de segurança do bairro mostraram Renata entrando no metrô às 7h15 da manhã. Depois disso, nada.
Ela simplesmente sumiu no meio da multidão. Semanas se passaram. Depois, meses. A família fazia cartazes, aparecia na televisão, implorava por informações, mas ninguém tinha visto nada. E aqui é onde a história dá uma virada que parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Presta atenção nesse detalhe. 2 anos depois do desaparecimento, um taxista de São Paulo pegou um passageiro no centro da cidade. Uma corrida normal, como qualquer outra, ou pelo menos era o que parecia. O passageiro começou a conversar. Falou sobre o tempo, sobre o trânsito e depois, sem motivo aparente, começou a falar sobre uma mulher que ele tinha conhecido. O taxista não deu muita atenção no início, mas então o passageiro disse algo que fez o sangue dele gelar. Ele descreveu exatamente como Renata tinha desaparecido. E a coincidência? O taxista era o primo de Renata, o primo que não via a família há anos, o primo que por acaso estava dirigindo aquele táxi naquela noite. Mas isso ainda não é o mais perturbador dessa história, porque o primo não disse nada. Ele continuou dirigindo normalmente e fez algo muito mais inteligente. Ele memorizou o rosto do passageiro, decorou cada detalhe. E no final da corrida, anotou a placa de um carro que viu o passageiro entrar depois. Naquela mesma madrugada, ele foi à delegacia. Contou tudo. Deu a descrição, deu a placa e a polícia finalmente teve algo concreto para trabalhar. A placa levou a um endereço. O endereço levou a um nome. E o nome levou a um histórico criminal que assustou até os policiais mais experientes. A partir desse momento, o relógio começou a correr. Porque se o suspeito percebesse que alguém sabia, ele poderia fugir. Ou pior, destruir todas as evidências. A operação foi montada em menos de 12 horas. Equipe tática, mandado de busca, tudo. E quando entraram na casa daquele homem, encontraram provas irrefutáveis. Renata estava morta. Mas graças a um taxista que por acaso era seu primo, o responsável foi finalmente identificado e preso. O destino funciona de maneiras estranhas. Se esse taxista tivesse virado numa rua diferente, se o passageiro tivesse chamado outro carro, a história de Renata seria mais um caso sem resposta nos arquivos da polícia. Agora vamos ver essa mesma lógica do destino em ação num caso completamente diferente. Dessa vez nos Estados Unidos, na Flórida. E a coincidência aqui é quase impossível. Em 2008, uma mulher chamada Jennifer foi encontrada sem vida no seu apartamento. O caso parecia simples. Tudo indicava um acidente doméstico. Tudo indicava que o caso estava resolvido. Mas então, surgiu uma prova que ninguém esperava. Um vizinho entregou à polícia uma gravação de áudio. O vizinho tinha o hábito estranho de gravar os sons do prédio para reclamar do barulho. E naquela noite, ele gravou sem querer algo que mudou tudo. Na gravação, era possível ouvir vozes, uma discussão e depois um som que não combinava com nenhum acidente. A polícia percebeu que tinha classificado o caso errado. E aqui vai um detalhe que vai te deixar sem dormir. O vizinho quase apagou a gravação naquela manhã. Ele disse que quase deletou porque achou que era só barulho comum. Com a gravação como prova, a polícia reabriu a investigação e rapidamente identificaram a voz masculina na discussão. Era alguém muito próximo de Jennifer. O julgamento durou 2 semanas. A gravação foi a peça central. O acusado foi condenado a 35 anos de prisão. Tudo por causa de um vizinho mal-humorado. Coincidência? Sorte? Destino? Chame do que quiser. Mas sem aquele vizinho e seu hábito estranho de gravar barulhos, um culpado estaria livre até hoje. Agora a gente vai para um caso que aconteceu na Colômbia. E nesse caso, a coincidência envolveu algo que parece impossível. Um sonho. Sim, um sonho. Em 2001, um empresário colombiano desapareceu depois de uma reunião de negócios em Bogotá. O carro dele foi encontrado abandonado numa estrada secundária. A polícia suspeitava de sequestro, mas nenhum pedido de resgate chegou. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade. O caso virou um mistério completo. Presta atenção nesse detalhe, porque ele vai ser importante depois. O empresário tinha um irmão gêmeo. Os dois eram praticamente idênticos e os dois tinham inimigos.
6 meses depois, o irmão gêmeo estava viajando pelo interior do país. Ele parou num posto de gasolina no meio do nada, e foi aí que aconteceu o impossível. Um homem no posto olhou para ele e ficou pálido. Começou a recuar, porque aquele homem achava que estava vendo o empresário que ele mesmo tinha ajudado a desaparecer. O irmão gêmeo percebeu que algo estava errado. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas seu instinto disse para seguir aquele homem, e foi o que ele fez. Ele seguiu o homem até uma propriedade rural, anotou a localização, voltou para a cidade e foi direto para a polícia. E dessa vez, as autoridades agiram rápido. Na propriedade, a polícia encontrou evidências que ligavam aquele homem ao desaparecimento do empresário. O caso foi resolvido porque um gêmeo parou no posto errado, na hora certa. Pensa nisso. De todas as estradas, de todos os postos de gasolina na Colômbia, ele parou exatamente naquele. A probabilidade é de 1 em milhões. E se você acha que isso é improvável, espera até ouvir o próximo caso, porque esse aconteceu na Alemanha e envolve um livro. Um simples livro de biblioteca. Em 1989, pouco depois da queda do Muro de Berlim, um corpo foi encontrado num lago gelado nos arredores de Dresden. A vítima era um funcionário do governo. As circunstâncias eram suspeitas, mas na confusão da reunificação alemã, o caso recebeu pouca atenção. Foi classificado como um afogamento acidental. 20 anos depois, uma bibliotecária em Dresden estava organizando livros antigos que tinham sido doados. Livros que ninguém tocava há décadas. E o que ela encontrou dentro de um desses livros mudou tudo. Uma carta, escrita à mão, com detalhes sobre aquele funcionário do governo e o que realmente aconteceu naquela noite. A carta tinha sido escondida ali por alguém que sabia a verdade. Alguém que teve medo de falar na época, mas quis deixar um registro. Uma prova escondida no lugar mais improvável. Mas isso ainda não é o mais perturbador. O livro onde a carta estava escondida era sobre crimes não resolvidos. A ironia é quase poética e completamente real. A polícia alemã reabriu o caso. Com as informações da carta, identificaram um ex-agente da Stasi. Ele foi encontrado vivendo sob nome falso no sul da França. Tudo porque uma bibliotecária decidiu organizar livros velhos num dia qualquer. Se ela não tivesse aberto aquele livro específico, a carta continuaria escondida para sempre. Agora vamos para o nosso quinto caso. E esse é pessoal, porque aconteceu no Brasil, no Nordeste. E a coincidência aqui envolve uma fotografia. Em 2005, um comerciante do Recife desapareceu depois de uma reunião com um sócio. A família disse que ele saiu de casa de manhã e nunca mais voltou. A polícia investigou o sócio. Investigou funcionários, investigou dívidas, mas cada investigação levava a nada. O caso foi esfriando aos poucos. A polícia estava certa, ou pelo menos achava que estava, porque 3 anos depois, uma turista tirou uma foto no mercado popular no interior da Bahia. Ela postou a foto nas redes sociais, e alguém da família do comerciante reconheceu uma pessoa no fundo da imagem. Era o sócio. O sócio que dizia não saber de nada. E o detalhe crucial? O sócio estava ao lado de um homem que era conhecido da polícia, um homem que já tinha envolvimento com crimes no interior do estado. Uma foto tirada por uma turista aleatória de outro estado, sem nenhuma relação com o caso, postada por acaso, vista por acaso, e que por acaso continha a prova. A polícia usou essa foto para conectar o sócio ao crime. Ele foi preso e confessou tudo. O comerciante, infelizmente, não sobreviveu, mas a família finalmente teve respostas. Se essa turista não tivesse ido àquele mercado naquele dia, se ela não tivesse tirado aquela foto naquele ângulo exato, esse crime continuaria sem resposta. E agora, o sexto caso. E esse vai te mostrar como, às vezes, o universo tem um senso de humor muito, muito sombrio. Esse caso aconteceu no Japão. Em 2012, uma mulher idosa foi encontrada sem vida em seu apartamento em Osaka. A polícia inicialmente tratou como morte natural. Ela tinha 82 anos. Mas um jovem médico legista recém-formado estava fazendo seu primeiro mês de trabalho.
e ele decidiu ser mais cuidadoso do que o normal nos seus exames. E o que a polícia descobriu em seguida mudou tudo. O médico encontrou sinais que não combinavam com morte natural, sinais que os outros teriam ignorado. A investigação foi reaberta e, quando começaram a olhar mais de perto, descobriram que 3 outros idosos no mesmo bairro tinham tido mortes suspeitas nos últimos 2 anos. Uma câmera de segurança gravou algo que vai te deixar sem dormir. A mesma pessoa visitou os 4 apartamentos nos dias anteriores às mortes, sempre com uniforme de enfermeira. A coincidência? O médico legista que encontrou os sinais tinha acabado de se mudar para aquele bairro, para o mesmo prédio da vítima. Ele era seu vizinho. Se ele não tivesse se mudado para aquele prédio, se ele não tivesse sido designado para aquele caso específico, mais pessoas teriam sido vítimas. A coincidência salvou vidas. Agora vamos para o nosso 7º e último caso. E eu guardei ele para o final porque é o mais inacreditável de todos. Esse caso aconteceu na Argentina. Em 2014, um homem desapareceu depois de sair de um restaurante em Buenos Aires. As câmeras o mostraram saindo sozinho. Depois, nenhum rastro. A família contratou detetives particulares. A polícia argentina fez buscas. Ninguém encontrou nada. O caso virou um dos mais frustrantes de Buenos Aires naquele ano. Se você estivesse investigando esse caso, o que faria agora? Porque o que aconteceu a seguir é algo que nenhum investigador poderia ter planejado. Foi puro acaso. 1 ano e meio depois, uma equipe de filmagem estava gravando um documentário sobre a história de um bairro antigo de Buenos Aires. Nada a ver com crimes. O cameraman estava gravando uma tomada aberta de um prédio abandonado quando algo no fundo chamou a atenção dele. Algo que não deveria estar ali. Ele deu zoom e viu uma pessoa dentro do prédio abandonado. Uma pessoa que claramente não queria ser vista. Uma pessoa que estava se escondendo ali dentro. O cameraman mostrou a filmagem para a equipe. Um produtor reconheceu o rosto de notícias antigas. Era o homem desaparecido. Estava vivo, dentro de um prédio abandonado. A polícia foi chamada e, quando entraram no prédio, a verdade que encontraram era muito mais complexa do que qualquer um imaginava. Descobriram que o homem estava sendo mantido ali contra a sua vontade e que o responsável era alguém do seu próprio círculo de confiança, alguém que todos consideravam amigo. Se aquela equipe de filmagem tivesse escolhido outro bairro, se o cameraman não tivesse olhado para aquela janela, se ele não tivesse dado zoom, aquele homem estaria lá até hoje. 7 casos. 7 coincidências impossíveis. 7 vezes que o destino decidiu intervir quando a justiça humana não conseguiu. Mas o que isso significa? Significa que, às vezes, a verdade encontra um caminho. Não importa quanto tempo leve. Não importa quão improvável seja. A verdade tem uma maneira estranha de aparecer. Um policial com memória fotográfica. Um taxista que era primo da vítima. Um vizinho que gravava barulhos. Um gêmeo que parou no posto errado. Uma bibliotecária que abriu o livro certo. Uma turista que tirou a foto certa. Um médico que se mudou para o prédio certo. Um cameraman que olhou para a janela certa. Cada uma dessas pessoas não fazia ideia de que estava prestes a resolver um crime. Nenhuma delas acordou naquele dia pensando que ia mudar a história de uma família. E é isso que torna esses casos tão fascinantes. Não foi a tecnologia, não foi a inteligência artificial, não foram equipes especiais, foi o acaso, o improvável. Mas será que foi realmente coincidência? Ou será que existem forças que a gente não entende, que conectam as pessoas e os eventos de maneiras que não conseguimos explicar? Eu não tenho essa resposta, mas sei de uma coisa. Cada um desses criminosos achava que tinha escapado. Cada um dormia tranquilo, achando que nunca seria descoberto. E todos eles estavam errados. Porque a verdade não precisa de investigadores brilhantes para aparecer. Às vezes ela só precisa de uma coincidência, uma única coincidência. E se tem uma lição que todos esses casos ensinam, é essa: não existe crime perfeito. Porque você pode controlar tudo, menos o acaso. E o acaso não perdoa.
Se você conhece algum caso que foi resolvido por uma coincidência absurda, deixa nos comentários, porque eu tenho certeza de que existem muitos mais casos assim esperando para serem contados. E se você quer ver um caso ainda mais perturbador, fica ligado no próximo vídeo, porque o que eu vou contar na próxima semana vai fazer esses casos parecerem normais. Eu sou do Casos Sombrios. Obrigado por ficar até o final. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém e se inscreve no canal para não perder o próximo caso. Porque enquanto existirem crimes sem resposta, a gente vai estar aqui, investigando, contando e mostrando que a verdade sempre encontra um caminho. Até a próxima!